Deus. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 4. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus esta noite. Eu tenho certeza que será de bom proveito para todos nós, porque a palavra de Deus, ela traz sabedoria, conserto, crescimento para nossas vidas. Amém? Deuteronômio capítulo 4. Vamos ler alguns versículos, começando do versículo 1. Nós estamos falando sobre a palavra de Deus, deve estar no coração do homem. Amém, queridos? Acharam? Versículo 4, capítulo 4, versículo 1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra, que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor teu Deus consumiu no meio de ti. Porém vós, que vos chegaste ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui, vos tem ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Porque gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos. Amém? Amém, gente? Querido, nós temos trabalhado aqui nas quartas-feiras, nesse culto, sobre a palavra de Deus. Eu estava meditando nesse trecho da palavra, e mais alguns trechos nós vamos ler nesta noite, e pensando, passei algum tempo pensando, meditando, e entendendo como nós temos perdido por não conhecer a palavra de Deus. Como nós temos deixado de possuir porque não conhecemos a palavra de Deus. Eu estava analisando, eu estava aqui orando, pensando, e sentia muita direção de Deus. Deus sempre teve essa batalha, colocar a sua palavra no povo, e sempre foi luta. É uma resistência muito grande, há uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque a palavra, ela vai de encontro às nossas fraquezas, e muitas vezes expõe. Eu já disse isso, é importante lembrar que nós temos dificuldade de lidar com os nossos limites, ou seja, falar das nossas fraquezas, ou deixar as nossas fraquezas aparecerem para que sejam tratadas. Medo de ser rejeitados, medo de deixar de ser amado, medo de ser uma pessoa que não tenha mais valor. E isso tem levado as pessoas a não conhecerem a palavra de Deus. E Deus está falando através de Moisés e dizendo: é preciso entender isso, é preciso ter a palavra de Deus guardada para que possais vencer. E para que as pessoas, para que os povos, para que aonde você passar, as pessoas possam ver e dizer: este povo realmente é um povo diferenciado. Querido, muitas vezes nós temos visto as pessoas não falarem isso, mas criticar. Por quê? Porque eu vejo que há muita carência nesses dias em relação à palavra de Deus em nossas vidas. Ou seja, nós precisamos fazer aquilo que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Diga: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Diga: conhecerei a verdade
e a verdade me libertará. Amém? Observe bem, o salmista diz assim, no Salmo 119, versículo 11: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Querido, muitas pessoas, tem muita gente que ora muito. Eu falo sempre isso porque eu conheço pessoas que oram muito, mas não lê a Bíblia. Não tem tempo para a palavra, não gosta de ouvir, e começa a dizer que Deus está falando. Tem muita gente que faz isso, eles passam um tempo, às vezes até tem um tempo orando, oram, né, vão para o monte, tem gente que gosta muito disso, e volta de lá, dizendo Deus falou isso, Deus falou aquilo, mas não conhece a palavra, aí é complicado. Sabe por quê? Porque este é o princípio de Deus para a vida da igreja: conhecereis, conhecer a verdade dele. Deus só vai falar alguma coisa necessária além do que está aqui? Não, ele não vai falar nada, ele vai falar tudo que está aqui. Por quê? Lá no livro de Apocalipse diz que já foi selado. Já foi selado. E há muitas pessoas fazendo Deus falar o que ele já falou há muito tempo. E Deus não quer fazer isso. Então Moisés, ele está explicando. Deus chega para Moisés e diz: Moisés, dê orientação ao povo. Então, queridos, nós temos nesses dias perdido muito. Eu digo eu também, todos nós, porque não conhecemos nossos direitos, não conhecemos a vontade realmente de Deus para nossas vidas. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. A palavra de Deus é sagrada e não pode ser alterada. Diga: a palavra de Deus é sagrada e não pode ser alterada. Amém? O que quer dizer isso? Nós não podemos mudar os princípios de Deus, não podemos acrescentar e também não podemos diminuir. Para eu não acrescentar e nem diminuir, o que eu preciso saber? O que eu preciso? Saber o que está escrito, é conhecer, porque se eu não conheço, eu certamente irei errar, certamente vou fazer alguma coisa que está fora. Eu me lembro de uma certa vez, uma senhora chegou para mim e começou a dizer algumas palavras, e eu fiquei meio impressionado com o que ela estava dizendo. Eu disse: aonde que a senhora tirou isso? Uma pessoa que frequenta a igreja. Ela disse: não, está escrito na Bíblia. Eu disse: mas está mesmo? Tá. Quem falou? Aí disse: foi o pastor. Eu digo: então o seu pastor não conhece a Bíblia, porque não está escrito. O que quer dizer? Muitas vezes nós ouvimos e não sabemos se estamos ouvindo o que está escrito. Muitas vezes ouvimos o que está sendo falado, mas não o que está escrito. Nós temos que conferir. A Bíblia diz, o apóstolo diz o seguinte: conferir coisas espirituais com coisas espirituais, coisas naturais com coisas naturais. Precisamos conferir. Mas nós vivemos num mundo onde as coisas têm que ser tudo claro, aliás, tudo fácil, rápido e sem trabalho. E muitas vezes nós não temos tido o trabalho de conferir, de anotar, e chegar em casa e ler o texto, o contexto, antes, depois, para saber realmente aquilo que você está aprendendo. E Moisés ensina sobre isso. Então ele começa dizendo: agora, pois, o Israel, ouve os estatutos e o juízo que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possueis a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. O que Deus disse? Você não pode possuir nada que é meu sem saber como possuir. Não é isso que está escrito aqui? Ele disse: se você não entender isso, como que você vai sobreviver lá? Querido, preste atenção. Se você analisar isso, você começa a fazer uma análise do que aconteceu ali. Quantos dias levava normalmente andando direto da saída do povo lá do Egito para a terra de Canaã? 4 dias e pouco andando direto. Ficaram 40 anos. 40 anos. Por quê? Porque não estavam preparados para entrar na terra prometida. Porque não estavam preparados. E Deus falando, e Deus dizendo toda hora. E as pessoas não entendiam. Por quê? Tão forte era aquilo que eles receberam no Egito. O Egito é muito forte. O Egito é o mundo. Diga: o Egito é o mundo. É o sistema. Querido, é muito forte esse sistema. Eles colocam muita coisa, o sistema coloca muita coisa na nossa vida, é muito forte. O que é colocado, é muito difícil sair disso. Eu não sei se você já conhece o que é sistema. É aquilo que te proíbe de ser o que você quer ser. Você quer tomar uma atitude, não consegue. Você quer fazer algo, você não consegue. Você quer tomar algumas atitudes na sua vida e você não dá conta. Isso são
são sistemas, são coisas do mundo. E isso que Moisés está falando, se isso não sair de você, você não pode possuir o que é de Deus, porque esta natureza, esta forma de ver que você está tendo é a forma do Egito. E quem era o Deus lá do Egito? Quem era aquele que ministrava no Egito? Faraó. Amém, amados? Eu tenho muita dificuldade com imediatismo. Sabe por quê, querido? Porque Deus, ele é imediato sim, na salvação. Mas ele é um Deus que constrói, ele quer mudar. Qual é a missão de Deus em nossa vida? É mudar a nossa forma de ser. Agora, se eu parar e ser sincero, nós formos sinceros com nós mesmos, somos duros, muito duros, difícil. Então Deus está falando, ó, você precisa entender que tem que viver segundo a minha palavra. Quantos já ouviram falar assim? O Diego hoje falou aqui. Quantos querem viver por fé? Aí todo mundo quer. Mas ninguém sabe o que é isso. Ou se sabe, tem que saber mais. Todo mundo quer viver por fé. Sabe o que é viver por fé? Viver por fé é aquilo que o apóstolo Paulo fez. Ele vivia, às vezes, passando frio, naufragando, passando tanta luta, porque ele tinha só isso. Ele não pensava em mais nada, ele pensava somente no evangelho. Viver por fé significa viver em total dependência de Deus. Não é fácil. Não é fácil, sabe por quê, querido? Você não vai aguentar, você vai começar a dar seu jeito. E aí começa o problema. E Moisés está dizendo, ó, você não pode mudar a palavra. O que Jesus disse? Permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder de Deus. Quantas pessoas mais ou menos começaram lá? Hein? 500 abençoados. Quantos foram revestidos do poder? 120 pessoas aproximadamente. Por quê? Porque eles começaram a mudar a palavra de Deus. E começaram a dizer, não vai acontecer isso não vai dar certo. E eu fico pensando, querido, quantas coisas nós perdemos, porque às vezes está perto de ganharmos, tomarmos posse daquilo que Deus nos deu, e nós desistimos. Eu fico pensando nos depósitos de carta ao remetente do céu. Já pensou? Eu fico pensando, se a pessoa chegar no céu e Deus falar, vem cá, meu amigo, está vendo esse depósito aqui? Só pensa sua que você não recebeu lá, eu mandei, mas voltou, tudo aí, está com selo ainda. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Falando de uma forma sem entender. Sabe por que não recebemos? Porque nós temos dificuldade de atingir o nível de fé para aquilo que Deus tem para nós. Deus, Ele quer nos fazer, aqueles homens, aquelas pessoas que foram criadas e colocadas lá no Éden, Deus quer nos fazer uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Então Moisés diz, nada acrescentais ou acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis o mandamento do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor teu Deus consumiu no meio de ti. Gente, presta atenção. Já viu a terra abrir e comer gente? Massacrar e levar gente? Já pensou se acontecesse isso hoje? Esse povo viu isso e continuou servindo a deuses. Eles são melhores ou piores que a gente? Aí que nós temos que ter cuidado. Muitas vezes nós achamos que somos melhores. Não somos. Nós somos capazes também de fazer isso. Ver Deus fazer coisas grandes e continuar. Ele disse, ó, vocês viram o que acontece com quem é idólatra, com quem erra, com quem desobedece? São consumidos. E eles continuavam fazendo. Por quê? O Egito era muito forte neles. Querido, nós temos que pensar nisso. O que tem nos segurado hoje? É a nova vida em Cristo Jesus ou ainda a nossa forma de viver no Egito? O que nós temos vivido? Como nós temos vivido? Então a Bíblia diz que essa palavra ela tem que ser aquela palavra que me edifica, me transforma. Ele disse, os vossos olhos têm visto o que Deus fez, o que Deus faz. Mas sabe o que acontece? Às vezes não acreditamos. Não cremos. Vemos, mas não cremos. Quantos lembram lá do tsunami? Quantos lembram? Mais de 200 mil pessoas mortas. Já passou. Já passou. É normal. Quantos de nós temos visto cada dia
as coisas acontecer. E muitas vezes nós olhamos com muita naturalidade. O que Deus está falando através de Moisés? Vocês têm que aprender a ser sensível àquilo que Deus está fazendo, para não errar o alvo. Quantos podem dizer amém? Então ele disse, vocês lembram, os seus olhos viram. E Deus começou a lembrar o povo daquilo que já tinha acontecido. E muitas vezes nós esquecemos disso. Versículo 4, porém vós, que vos chegaste ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Que maravilha, né? Lembrando. Deus lembrando o povo. O que significa? O povo tem memória curta. Nós temos facilidade de esquecer. Se eu perguntar para você, conta uma bênção de Deus de 10 anos para cá, você é capaz de ter problema. Se perguntar para você qual foi o problema seu 10 anos atrás, você vai lembrar na hora. Mas é fácil de lembrar. Por quê? Nós temos facilidade de guardar essas coisas, mas não temos facilidade de guardar as bênçãos que Deus tem feito em nossas vidas. Então, Moisés disse, pense bem, não esqueça que se vocês estão vivos é porque Deus os livrou. Amém, amados? Não se esqueça disso, não podemos esquecer, se estamos aqui em pé, se estamos seguindo a Deus, é porque Deus tem nos sustentado. Quantos você viu parar pelo caminho? Quantos você viu bater de frente e voltar? Quantos você viu desanimar? E Deus diz, não esqueça que eu tenho sido uma bênção na tua vida. Você tem continuado a andar, você está vivo, porque eu te faço vivo. E nós esquecemos de agradecer a Deus. Eu prego isso para mim. Quantos de nós temos que ouvir isso? Por quê? Às vezes nós não temos muita coisa para dar graça a Deus. Precisamos de dar graça porque estamos vivos e estamos em pé. Porque tem pessoas que por muito pouco desistiram da tarefa no meio do caminho. E você deve lembrar de alguns. Moisés disse, não esqueça, porque já morreram, já passaram, já ficaram pelo caminho. E você continua vivo. Primeira coisa que eu preciso entender, é a maior obra que Deus pode fazer na vida de um homem, e tem que ser conservada, tomar conta nós temos que fazer, é a salvação, é ter posse da promessa de Deus, que é a vida eterna em nossas vidas. Amém, amados? Então nós precisamos ver isso. Moisés começa a dizer, porém vós que vos chegaste ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos, vede aqui, vos tem ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Então Deus está dizendo, através de Moisés, sabe por que você está em pé? Porque você tem entendido e tem aceitado os meus juízos, os meus mandamentos. E ele disse, quer continuar? E se perguntar aqui, querido, quantas coisas nós já tivemos e perdemos? Quantas conquistas perdidas? Eu, se eu for falar para você, já perdi muito na minha vida. Tem alguém que já perdeu aí? Mais? Acho que todos nós já tivemos conquistas perdidas. Sabe por quê? Esquecemos desse detalhe. Lembra do que eu te ensinei quando você tomar posse da tua bênção, senão te roubam. Querido, preste atenção, nós estamos num mundo onde Satanás ele luta todos os momentos para tomar aquilo que Deus tem para a nossa vida. A função dele é roubar, matar e destruir. E quando nós entramos em alguma situação, tomamos posse e não conseguimos reter, sabe o que significa isso? Está faltando algum princípio, porque Deus não é Deus que se arrepende. Deus nunca deu nada para tomar. Você já viu Deus tomar alguma coisa de alguém? Isso não existe. A Bíblia diz que Deus não se arrepende de dar, de ser o Senhor da nossa vida. Então Deus não tem arrependimento. Ele disse, preste atenção, vedes aqui o que eu tenho ensinado. Para quê? Para que quando você entrar na terra da promessa, na bênção, não te esqueças. Você lembra de um que entrou logo esqueceu? Quem lembra? Um que chegou lá na terra e logo se esqueceu. Ele achou uma capa lá de um abençoado, Acã. Pois é, Acã. Ele disse, rapaz, que capinha boa. Esse negócio é bom, gostei, fica bom para mim, cai bem. Fiquei legal. E o que aconteceu com Acã? Acambou, né? Acambou, morreu. Por quê? Porque ele esqueceu do que Deus disse. Entre lá e tome posse, corta tudo, queima tudo, o que tiver de valor, que é ouro, prata e as coisas que foi determinado, traga para a casa de Deus. O que ele fez? Gostou da capa.
guardou a capa. Foi ele e a família dele apedrejada. Querido, quantas vezes isso tem acontecido em nossas vidas? Deus está nos falando. Não se esqueça que a palavra de Deus é verdade. Não se esqueça que a minha palavra é a realidade. E se nós pararmos e pensarmos, nós temos que parar muito para a palavra. Eu não sei se você tem feito isso. Nós temos que fazer muito mais. Eu leio a Bíblia, mas preciso ler muito mais. E eu tenho assim, eu estava pensando nisso. Ontem de manhã tive um tempo tão bom, hoje um pouco. Ontem mais tempo, um pouquinho. Olhando a Bíblia e dizendo como eu amo a tua palavra. Eu tenho um amor pela Bíblia impressionante. Gosto demais da palavra. E eu começo a olhar, e começa você gostar, o seu coração abre. E você começa a entender a palavra. Aí vem aquele velho e bonito versículo. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Querido, nós temos que guardar a palavra, temos que entender isso. Há muitas pessoas hoje que são pessoas de pico, lá em cima, lá embaixo, aqui, não tem firmeza, porque estão fora dos princípios, dos estatutos da palavra de Deus. Precisamos viver a palavra. Interessante, hoje quando começamos a viver, segundo a palavra, tem muitas pessoas que nos chamam de frios. É verdade. O cara está cheio de letra na cabeça. Você vê como é que a coisa fica. Temos que conhecer, nós temos que ter as duas coisas. Pedro diz, crescer na graça e no conhecimento. Agora, precisamos crescer mesmo. Então Moisés diz, olha, cuidado, porque se você não guardar o que eu tenho te ensinado, você vai perecer. Se você fizer uma análise hoje, quantas coisas escaparam? Quantas coisas foram embora? Por exemplo, aí você diz, mas bispo, por que o ímpio às vezes tem mais sucesso do que eu? Porque o ímpio às vezes é mais prudente que nós. Ele tem mais prudência dentro dos princípios que ele tem. Porque nós temos que entender, quando nós alcançamos algo no reino de Deus, é algo de Deus. E o outro pode alcançar coisas naturais. Mas se ele também não tiver princípio e não prestar atenção nas coisas naturais que ele tem que ter, ele vai perecer também. E no reino de Deus não é diferente. E com um diferencial. Porque a luta dele é contra a carne e sangue. A nossa não. É contra potestades e principados, que ainda é pior. Eu sempre explico isso, querido. Quando você está trabalhando num trabalho onde é evangélico, você tem todas as lutas dos outros. E o diabo. Só isso. Só isso. Todas as lutas que todo mundo tem. Mas o diabo e seus anjos junto contra você. Porque a Bíblia diz que é assim. E nós esquecemos. Amém, gente? É por isso que muitas vezes você diz, meu Deus, o troço está amarrado, não vai. Tem coisa que você faz, é uma luta, é assim mesmo, porque é uma batalha ferrada. É uma batalha contra tudo, contra todos e contra o diabo também. Eu sempre explico isso, quando a pessoa está trabalhando na igreja, trabalhando em obra da igreja. Gente, não se esqueça, todos os trabalhos que nós temos secularmente tem aqui. E mais o diabo e os capetas dele para tentar nos parar. Nós temos que saber isso. É isso que Moisés está dizendo. Não te esqueça dos estatutos, porque senão você perece, porque fica pesado. Tem dia que dá uma tristeza. Já viu aquela tristeza que dá? Tem dia que dá um vazio no caboclo. Já tiveram esses negócios ou sou eu que tenho? Dá a impressão que esvaziou tudo, saiu o ar. Nós estamos vivendo, né? Sabe o que é aquilo? É quando nós estamos na batalha espiritual. Batalha espiritual, querido, não é brinquedo não. E nós temos que estar firmado na palavra. Ontem pela manhã eu orei pela uma senhora e ela manifestou demônios, né? E eu fiquei muito tranquilo. Não tenho problema com isso, que eu conheço a palavra. Jesus disse, expulsareis demônios no meu nome, expelirão os demônios. E eu achei interessante, é quem assiste, fica apavorado. Porque realmente o bicho é feio, não presta, né? Diabo é diabo, né? Mas como Deus é Senhor. Você sabe o que eu penso? Simplesmente penso nisso. A palavra de Deus me dá o direito de expulsá-lo em nome de Jesus. E tranquilo. Não tem gritaria, não tem nada disso não. E outra coisa, não tem negócio de fazer festa também não. Amém? Agora, saiba de uma coisa. Que há guerra no mundo espiritual. Há guerra. Porque nós estamos invadindo o terreno do inimigo. Então Moisés disse, não troque a palavra. Por exemplo, pessoas que vão expulsar demônio ungindo demônio. Jesus nunca disse ungir os demônios.
Já viu? Tem gente que unge demônio, unge tudo, vai ungindo tudo. Hoje tem até um tal de óleo ungido, até o óleo está sendo ungido, né? Ah, o óleo ungido. Eu nunca vi ungir óleo na Bíblia, mas tem o óleo ungido já. Ungindo o óleo para ungir, né? É uma coisa assim, moderna. Então, pessoas creem nisso. Confia nisso, fica agarrado nisso. Eu confio na palavra de Deus. Eu confio no que está escrito na palavra. E vamos colocar isso em prática. Então Moisés disse, não se esqueça. Lembre-se que não é mole. Todos que deram bobeira, que está escrito, ele não falou isso porque não é o linguajar dele. Todos que deram bobeira, morreram. Quando estão entendendo, diga amém. Ele está avisando, não dê bobeira. Não dê, por quê? A faca passa, né? A foice passa, não tem jeito. Ele disse, se bobear, vai também. E eu fico pensando aqui, sempre digo isso, e eu fico maravilhado com esses dois homens. Campeões de enterro, pode botar no livro de recorde. É Caleb e Josué. Esses caras foram em enterro demais. Eu nunca vi ninguém. Eles enterraram 2.500.000 pessoas lá no deserto. Eles iam nos enterros, certamente, porque ia morrendo e enterrando nas valas lá. E eles permaneciam. Olhando o quê? Deus me falou. Lembra que quando Josué tomou posse? Lembra quando Caleb, ele disse, lá eu tinha 40 anos, e agora tenho 80 anos, e eu me sinto como naquele dia. Por quê? Não esqueceu dos estatutos de Deus, das promessas de Deus para a vida dele. Mas ele não foi lá nas mortes, não. Ele viu ser enterrado milhares, milhões de pessoas, mas ele permaneceu firme no estatuto, nos princípios da palavra de Deus. Quantos entenderam, diga amém. Glória a Deus. Vamos mais em frente um pouquinho. Capítulo 12, Deuteronômio. Glória a Deus. Vamos ler. Versículo 28. Capítulo 12, versículo 28 em diante. Acharam? Guarda e ouve todas essas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e teus filhos, depois de ti para sempre, quando fizeres o que for bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Quando o Senhor teu Deus desarraigar de diante de ti as nações, aonde vais a possuí-las, e as possuíres e habitares na sua terra. Guarda-te que não te alcances após elas, depois que forem destruídas diante de ti, e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram essas nações a seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Diga, está amarrado. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor é, que ele aborrece, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram com fogo aos seus deuses. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Preste atenção numa coisa. Eu fico pensando neste momento, as pessoas destruindo, matando. Já pensou o que Deus fala assim, corta a cabeça desse menino aí. Aí você corta a cabeça, plup, cabeça do menino, você vai voar. Já pensou nisso? A gente lê a Bíblia, mas não lê a história, não pensa no que está acontecendo. Jesus já pensou isso? Deus disse, corta a cabeça de todo mundo. Aí você disse, mas esse menininho é bonito demais. Olha o sonho dele. Já pensou nisso? Essa mulher é boa demais, amiga, já trouxe até água para mim. Moço, pode beber água, tomar. Aí você disse, não, tem que matá-la. Observe o que quer dizer. Quando Deus diz, faça, nós começamos a querer ajudá-lo. Não, não é disso. Meu Deus, não precisa matar esse, não, esse é bonzinho. Esse aqui não pode. E ele está dizendo, olha, cuidado para você não ficar como eles. Ao invés de servir a Deus que está te mandando destruí-lo, você ficar com eles, ou seja, não destruí-lo. O que quer dizer isso, querido? Pecado, só tem um jeito para pecado. Ou liquida ou liquida. Não tem como ficar com o abençoado, não com o maldito. E Deus disse, ó, cuidado, porque senão você vai acabar ficando como eles. Tiveram bondade, se fizeram de bonzinho e serviram aos deuses dele. Como estão entendendo? Diga amém. Temos que ser radicais. Diga radical. Amor é uma coisa,
E ser radical com o pecado é outra coisa completamente diferente. Não é por amor que você vai dar direito a pecado, coisas erradas, e ficar, não, tadinho, coitado, que isso, bispo, o senhor é muito... Eu não sou nada, é o que está escrito aqui. Já imaginou? Pega aí, corta a cabeça dele. Mata. Imagine a dor. Imagine a situação de uma cidade. Imagine matar 300 mil pessoas num dia. Josafá viu multidão de corpos mortos. Já sentiu isso? Mas eles não podiam temer aquilo e nem ter pena. Sabe por quê? Eles sabiam que Deus estava fazendo o que tinha que ser feito. Querido, é nesta hora que muitas vezes nós perdemos a nossa bênção. Temos um coração bonzinho demais. Ou seja, não é bom. Posso falar o que é? Frouxo. Frouxo. Por quê? Nos ensinaram, são culturas erradas. Nós não temos o sim e o não. Nós ficamos no meio. E temos esse lado. E Deus diz, cuidado. Moisés fala só, cuidado que você pode adorar e fazer como eles fizeram. E perder. Olha só. Aí ele chega no 13 e diz, quando o profeta ou sonhar de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los. Não ouvirás a palavra daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Eu quando leio isso eu fico impressionado. Eu fico impressionado. Você sabe o que é isso aí? Isso é prova dos 9. Já viu prova dos 9? Como é que faz? Hoje não usa mais esse negócio. Aliás, hoje é tudo diferente, né? Você vai ensinar o teu filho, você não sabe mais nada. Tudo diferente. Hoje mudou tudo. Agora, aqui Deus está falando o seguinte. Olha o que vai acontecer. Você vai ver coisas que você quer acontecer, mas não é para você. E diz, cuidado para você não tomar posse disso e cair no conto do vigário. E eu faço isso para te provar. Que coisa difícil é essa, meu irmão? É ou não é verdade? Para ver se tu me amas ou não. Já pensou nisso, gente? Quarta-feira é dia de feijão, né? Feijoada, né? Uns negócios mais pesados aqui. É muito forte isso aqui, gente. E o problema é que o profeta profetiza e acontece. Diga, o problema é que o profeta ou o sonhador profetiza ou fala dos seus sonhos e acontece. E às vezes o seu não está acontecendo. É forte ou não é forte? Aí o que acontece? Quantas pessoas têm se perdido porque chega no lugar, Deus começa a falar, revelar, o cara não conhece a palavra, cai no conto do vigário e fica lá naquela mesmice a vida toda. Desde que Deus te falou, levanta, cai, deita, não sei o quê. E Deus disse, eu não estou falando nada disso, eu estou te provando para ver quem é você. Você não sabe nada, está se enganando. Será que isso acontece dentro das igrejas de hoje? Não precisa responder, é só para pensar e estudar a Bíblia. Nem tudo que está dizendo e está acontecendo vem de Deus, porque o diabo é mestre em fazer o que Deus faz. Ele é o grande falsificador. Querido, quantas pessoas têm sido enganadas por pessoas que levam proveito de milagres que não são milagres, são verdadeiramente enganos de demônios. E Deus disse, vou deixar isso acontecer para ver se você me ama ou segue a eles. Você quer a mim ou quer os milagres que se dizem sou eu que faço? Como vocês estão entendendo? Que ele tem hora que é duro. Jesus chegou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas contudo, faça a tua vontade. Estava doendo, o negócio estava sério. Sabe por quê, querido? Porque ele estava num momento de decisão. Quantas vezes na nossa vida, aparecem ofertas que dizem, meu Deus, é a bênção que eu queria. Né? Olho azul, cabelo corrido, malhado, ou vice-versa. E o camarada fica, eita, agora Deus falou, essa é a bênção que eu estou orando. Mas é engano. Deus diz, não, eu não tenho isso aqui para você, não, meu negócio é outro. Isso acontece muito dentro da igreja. E Moisés está avisando aqui, ó, pode acontecer isso. E
que acontecia? Claro, você quer ver uma história linda dessa aqui? É o caso de Jeremias, já falei isso para vocês. Jeremias tem um tal de passu na vida dele que era um problema. Esse passu só profetizava a bênção de Deus, a glória de Deus está aqui. E Jeremias disse: vocês vão tudo para o cativeiro. Quem vai acreditar num cativeiro, na bênção dessa? E sabe o que faziam com Jeremias? Botava ele no calabouço. Cala a boca aqui, profeta maluco. Você só fala maldição, você só prega contra a gente, você não fala nada de bênção, você só fala de compromisso. Cadê a bênção? Gente, eu estou falando de Deus. Aí passou e disse: não, esse é louco, esse cara. E começou. Sabe o que aconteceu? Todos foram para o cativeiro. Todos. Vamos ler de novo os versículos. É Deus falando com a gente. Quantos querem ser aprovados, diga amém. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio. Aonde que está o profeta? No meio, vai aparecer no meio, os camaradas que faz prodígio. E suceder tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, dizendo: vamos após outro Deus, que não conhecesse e servimos. Aí você diz: bispo, mas aqui está falando, vamos até outro Deus. Mas isso está dizendo o seguinte: conheça o teu Deus. Você tem que saber se é. Aí eu estava hoje conversando com uma pastora, ela está dizendo um negócio interessante: bispo, falta na igreja o espírito de discernimento, para saber se o espírito é de Deus ou não é de Deus. E diz a Bíblia: você tem que saber se é ou não. Ou seja, se eu conhecer a palavra, as coisas não vão conferir. Amém, amados? Amém, gente? Ou ouvirá a palavra daquele profeta ou sonhador de sonhos, versículo 3, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. É o caso do nosso amado irmão Isaac. Isaac estava onde? Na terra da fome. E ele começou a querer voltar para Gerar, voltar lá para o Egito. Ele disse: não, fica aqui, permaneça aqui, eu vou lhe fazer próspero. Mas ele começou a ter problema. Por quê? Ele começou a ver que a terra do vizinho frutificava e a terra dele estava seca. E Deus teve misericórdia de Isaac. Abraão voltou para o Egito. Ele, graças a Deus, não voltou. Senão talvez seria mais difícil hoje para nós. Deus aparece e ele disse: ó, permaneça aqui. Lá em Gênesis 29. Permaneça aqui. E diz a Bíblia: semeou Isaac naquele mesmo ano. E naquele mesmo ano ele colheu sem medida. Por quê? O Senhor lhe abençoava. Quer dizer algo para você, querido? A terra que Deus mandou semear, para nós naturalmente é terra de pedra. É terra de deserto. Mas para Deus é terra da prosperidade. Ou seja, Deus não precisa de terra fértil para fazer você prosperar. Deus precisa que você obedeça a Ele para lhe fazer prosperar. É esse o detalhe. É isso que Ele está dizendo. Então, o Deus do século, o Deus do normal, Ele vai começar a te influenciar. E vai dizer: não, você pode fazer isso, não tem problema nenhum. O que tem? Isso é crente, não tem importância. Vamos lá e vamos progredir. Querido, quando vê, você está envolvido completamente. E Deus disse: eu faço isso, permito isso para provar o teu coração. Proposta chega, não chega? Chega ou não chega? Só o sangue, diga: só o sangue de Jesus. Glória a Deus. Amém. Diga: a palavra de Deus é sagrada e não pode ser alterada. Amém. Vamos lá ainda, rapidinho. Provérbios. Provérbio capítulo 30. Glória a Deus. Provérbio capítulo 30. Versículo 6. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado o quê? Mentiroso. Nada acrescenta. Duas coisas te pedi, não mas negue, antes que morra. Afaste de mim o quê? A vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me no pão da minha porção acostumada, para que, porventura, de farto, te não negue e diga: quem é o Senhor? O que, empobrecendo, venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Que coisa impressionante. O que o homem está dizendo? Me mantenha no lugar teu.
Me mantenha aonde é o teu propósito para a minha vida. Quantos podem dizer isso nessa noite? Diga: Deus, eu quero que o Senhor me mantenha no seu propósito. Não me deixe nem para um lado, nem para o outro, mas que eu possa cumprir a tua vontade na minha vida, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Ele chega e diz: não me faça isso. Querido, isso entra muito na área da teologia de prosperidade. Muitas vezes as pessoas não entendem porque algumas coisas não aconteceram. É Deus te poupando, é Deus sendo Senhor da tua vida. Deus é muito bom. Agora, naturalmente isso tudo parece o quê? Loucura. Mas para nós que conhecemos Deus, é o poder dele, é o poder de Deus. Eu quero terminar lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22. Quantos estão entendendo? Diga amém. Diga: Deus, eu quero viver segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Diga: misericórdia. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Amém. Diga: misericórdia. E a versículo 20 diz: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Querido, nós temos que prestar atenção nesta palavra e começar a falar com Deus. Deus, onde eu tenho errado? Preste atenção, querido. Quantas batalhas nós ficamos toda a vida ali, na mesma batalha, na mesma batalha. Você já ficou em batalha há muito tempo? Aí nós começamos: Deus, faça. Deus. O que nós queremos fazer? Acrescentar. Por que não diz: Deus, por que não está acontecendo? Eu me lembro do pastor que me discipulou. Ele dizia o seguinte: Zé Paulo, a guerra, quando é muito longa, cansa o soldado. E Deus não tem vontade de cansar o soldado. Deus não quer cansar o soldado, o servo deles. Querido, se você tem brigado demais, as coisas não têm mudado, para de orar por isso e começa a orar para você e dizer: Deus, mostra o que está acontecendo. Por quê? Deus jamais, Ele quer te ver mal. Agora, tem coisas que você vai entender, é missão. Quando é missão, querido, não adianta. O que Paulo fez? Paulo fez o que nós fazemos. Deus, tira de mim isso. Jesus disse para ele o quê? A minha graça te basta. Ou seja, Deus vai esclarecer, vai dizer: ó, esse é um processo, isso é algo que eu estou fazendo. Eu me lembro, para terminar, eu estava numa situação, isso não é uma vez, nem duas não, mas uma que me chamou muita atenção. Um dia de angústia, e eu pensando: meu Deus do céu, o que eu fui me meter, esse negócio de evangelho, pregar evangelho, igreja, o que é isso? Eu tinha empresa, sempre tive minha empresa, sempre tive meu dinheiro. E eu falando com Deus, indo num culto, aquele culto que eu não queria nem ir lá. Eu digo: não estou afim de ir lá. E já pensou, você tem que ir para pregar para alguém, você precisando de uma pregação. Isso acontece muito, porque cano não sabe o que vai passar nele, né? A gente é condutor, a gente é instrumento de Deus. E eu comecei a falar isso com Deus, estava ali dentro do carro, pensando, indo para aquele culto uma tarde, e angustiado e mal. E eu disse: Deus, por que eu? E Ele falou claro no meu coração: porque muitos que eu chamei correram, você também pode. Está na sua vez, quer correr? Essa é a missão que eu tenho. Impressionante. Coisas que eu fui chamado de louco naquele tempo, todos fazem hoje com sucesso. Era uma missão, era um tempo, mas é dolorido muitas vezes. Então, o que nós temos que fazer? Pedir a Deus: Senhor, abra o meu entendimento para saber qual é a tua vontade na minha vida. Imagine ser Oséias, né? Quem já leu o livro de Oséias? Ser Oséias não é brinquedo não, mas era uma missão. Você queria ser Oséias hoje? Não é fácil não. Lê o livro de Oséias em casa, pega lá e lê para você ver. O que está escrito lá, que é um livro grande. Lê lá, para você ver o que Oséias passou. O que Deus está fazendo ali? Dando uma demonstração como estava o povo dele. E a gente não sabe que a gente é um Oséias da vida aí. E não sabe o que está passando. Às vezes de outra situação, mas é Deus agindo. Deus não muda, Deus continua. Deus ama a igreja, por isso prova a igreja.
Vamos ficar em pé, fique em pé, por favor. Nós temos que guardar essa palavra no coração. Amém? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu creio que Deus tem falado em nossos corações para que a gente olhe para os princípios, para aquilo que tem para nossas vidas. Eu sinto muito claro isso no nosso coração. Nós temos que parar de lutar com Deus. Lutar com Deus, contra Deus, mas lutar para Deus, segundo a vontade dEle. Quantas vezes nós começamos a botar uma batalha, algo que não é nosso, não é para nós, não funciona, e começamos a orar, começamos a batalhar, e Deus diz, meu Deus, Ele fala, meu Deus, não dá conta de atender. Por quê? Não é a vontade dEle. Eu quero que você pense nisso. Talvez você tenha lutado tanto, tenha investido, já ofertou, já dizimou e não dá certo. Não é o propósito. Deus disse, Moisés, fala com eles. Fala com eles que a missão que eu tenho é essa. É invadir aquela terra, é matar aquele gigante lá e tomar posse. Essa é a missão, é isso que eu quero. É isso que eu tenho. Não desvie disso, porque se fizer o contrário, vai dar problema. O que aconteceu? A Bíblia diz que morreram todos no deserto. Eu não quero morrer no deserto. Eu quero passar o Jordão. Eu quero tomar posse da terra prometida. E quem sabe que a batalha que a gente está, que você está, é uma batalha errada. É uma batalha que você criou para Deus. Não é a batalha que Deus está guerreando por você. Querido, pense nisso. Quantas coisas nós colocamos na nossa cabeça, nossa mente. Nós criamos e começamos a fazer aquilo, lutando, quer que Deus aprova. E Deus tem que abençoar e Deus não pode abençoar. Deus disse, Moisés, explica para eles. Diga para eles, isso não é para vocês, isso não é para você. Você é diferente, você é especial, você é um povo marcado. Você foi chamado para uma coisa diferenciada. E isso que nós temos que entender. Pai, abre o entendimento de cada pessoa nesta noite, de cada pessoa neste lugar. Deus, que cada pessoa, cada homem, cada mulher que aqui está, começa a ter, Senhor, o discernimento. Quantas pessoas têm discutido, brigado, têm se cansado, têm se perdido, têm se magoado, têm perdido tempo, Senhor. Tantas coisas têm feito, lutado, mas não é a luta do Senhor, não é aquilo que o Senhor tem. O Senhor dê discernimento nesta noite. Nós queremos entender a Sua palavra e cumprir a Tua palavra. Tu diz na Tua palavra que devemos fazer simplesmente o que está escrito. Senhor, quantas vezes nós começamos a criar, quantas vezes nós começamos a acrescentar, quantas vezes nós queremos planejar a Tua palavra, e a Tua palavra já é o nosso planejamento. Tu já escreveu. Tu diz na Tua palavra que o Senhor já conhece. O Senhor já conhece o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor conhece o nosso ontem, hoje e conhece o eternamente. E nós começamos a mudar isso. Deus, tira de nós a dureza, tira de nós a insistência de insistir naquilo que não é o projeto do Senhor. Deus, tira de nós, tira da igreja, tira do nosso coração, da nossa mente. Senhor, nós temos uma mente fértil, uma mente, Senhor, poluída de tantos sistemas, de tantos acordos, de tantas normas, de tantos mandamentos. Isso tem, Senhor, direcionado nossas vidas. Tem misericórdia. Muda a nossa mente, Senhor. Muda a mente do Teu povo. Diga comigo, Senhor, muda a minha mente. Dê uma mente renovada, para que eu possa conhecer a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Pai, no nome de Jesus, eu quero quebrar agora toda a resistência que eu tenho de deixar o sistema do Egito, as coisas que eu aprendi, as formas de pensamentos que eu tenho, os sentimentos que eu ainda tenho. Muda a minha alma, muda-me, Senhor, em nome de Jesus. Transforma-me em nome de Jesus. Senhor, nós queremos nesta noite, Senhor, a mudança completa. Queremos ter uma mente como o Senhor. Queremos trilhar segundo os Teus estatutos, segundo a Tua vontade. Senhor, tire de nós toda insistência com coisas passadas, com repetições. Quanta coisa nós repetimos. Nós somos diferentes daquele povo rodando no deserto, repetindo história, fazendo erros que os outros já tinham feito. Senhor, nós não queremos continuar nesses detalhes. Nós queremos mudar, queremos ouvir a Tua voz, queremos fazer segundo a Tua palavra, segundo o Teu querer para nossas vidas. Troca a nossa sorte, Senhor, troca a nossa sorte. Leva-nos, Senhor, a possuir aquilo que o Senhor tem. O Senhor tem coisas grandes e tremendas. O Senhor tem coisas tremendas para a nossa vida. Nos leva a tomar posse. Queremos andar segundo a Tua palavra, segundo os Teus princípios. Tira de nós toda teimosia. Não queremos teimar, não queremos insistir em coisas erradas.
Muda, Senhor, nossa sorte, em o nome de Jesus. Diga comigo: Senhor, obrigado pela tua palavra. Abra minha mente para entender, para distinguir, para discernir o bem e o mal. Em o nome de Jesus, eu repreendo agora toda ação maligna na minha vida, tudo aquilo que tem cegado, tirado a minha habilidade. Em o nome de Jesus, eu repreendo. Sai agora toda herança do passado, todo ensinamento errado, toda mania, todos os costumes errados, e me coloca, Senhor, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais